Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Gurate Mirti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Então, boa noite a todos, pessoal. Boa noite. E começa, olha só, né, as sincronicidades que estão sempre acompanhando o nosso grupo. Eu não me lembrava que o capítulo 10 era uma excelente síntese das gunas, né? Então aí a gente vai ter por alguns dias uma dobradinha na semana estudando intensamente as gunas, com o Alex também na quinta-feira conduzindo o estudo do livro Yoga das Três Energias. Obviamente, o livro ele vai muito mais a fundo no tema, né? E a gente vai ter a oportunidade ali de trabalhar muito com os recursos visuais que tem naquele livro, os vários charts explicando em esquemas as gunas na manifestação, né? E Fábio, o Arlindo também está falando sobre a mente satírica, né? Então é um tema para a gente aqui muito valioso, é uma oportunidade incrível, né? Porque pouco se fala, né? Eu vejo pessoas que chegam no grupo, às vezes mandando uma mensagem assim, olha, quero saber sobre gunas, tal, porque é uma coisa que muitas vezes até para pessoas que estão aí no mundo da yoga há muito tempo e tal, ainda não tiveram acesso a esse conhecimento que é tão fundamental. Aqui começou uma chuva agora e eu já percebi uma certa variação do sinal aqui. Se vocês verem que está picotando muito e tal, vocês me avisam, por favor. Então vamos lá. No capítulo 10, as cordas. A criação se comporta de acordo com certas leis e princípios. Tudo é inteligentemente projetado e construído para atender às necessidades do todo. É aparentemente, não verdadeiramente autoconsciente. Essa frase aqui é interessante a gente observar, porque tem uma anteposição aqui, né? É não verdadeiramente porque é aparentemente, né? Então, tudo aquilo que está em modificação não é Satyam, né? Não é a verdade absoluta, sempre presente, aquilo que é o imutável, o imodificável. Então, em associação com Maya, o que é aparente, testemunhando tudo que está se modificando, os objetos em modificação, não é verdadeiro, mas ainda assim, todos nós sabemos que somos conscientes, sabemos que existimos, né? Mas não é uma experiência daquilo que simplesmente é, que inclusive é sem limitação, né? Não é limitado a nenhum aspecto que é inerente à experiência, como todos os aspectos são inerentes a experiências. Para o benefício das entidades aparentes que o tomam por ser real e querem ser livres dele, nós desdobramos agora o ensino das três gunas. Eu dei uma lida agora, no final da tarde, essa frase me chamou a atenção,
porque esse dele, depois da palavra livres, ele poderia nem estar aí, né? Todos nós queremos ser livres, mas o dele, a gente está falando aqui tanto de gunas, como de realidade aparente, como de experiência, né? Tudo isso meio como sinônimo. Então, para o benefício das entidades aparentes que o tomam por ser real, né? As entidades aparentes, os jivas, querem ser livres. Nós desdobramos agora o ensino das 3 gunas. Então, é para o nosso benefício, né, essas entidades individuais, que nós somos aqui nessa manifestação temporariamente, né, transitoriamente. Aquilo que nós aparecemos como, né, não aquilo que somos. Então, os gunas é para o benefício da mente do jiva, né? Consciência, ela é livre das gunas. Os gunas foram discutidos no nível macrocósmico no capítulo 6. Lá no capítulo 6, a gente falou dessas 3 energias, né, compondo toda a manifestação, e nesse capítulo explicaremos como eles funcionam na mente humana, né? Antes da criação existir, a consciência já existia. Aliás, nunca deixou de existir, né? Segundo as escrituras, e a gente não precisa sequer pensar em termos de escrituras, porque toda a espiritualidade que tenta fazer uma anteposição entre existência e não existência, a gente pode verificar que ela deve ser falha, porque para a gente dizer que algo não existe, algo que existe teria que estar lá para dizer que não existe. Então, é contraditório, né? Então, a consciência já existia, sempre existiu, nunca deixou de existir, sempre vai existir. Um poder na consciência, Maya, manifestou o universo a partir da consciência. Maya é a causa material e inteligente da manifestação. Então veja só, um poder na consciência, Maya, manifestou o universo a partir da consciência. Ou seja, esse poder que está na consciência, portanto, se está na consciência, não é aquilo que define aquilo que a consciência é. Tem que ser, então, um aspecto limitado nela. Mas se está na consciência e não há nada além de consciência, porque para eu dizer que somos o ilimitado, a consciência é não limitada, então só há consciência. Então é um aspecto, um talento, como o Naga costuma falar, um poder, né, que aparece na consciência como um aspecto limitado dela e causando toda a manifestação. Então, Maya manifestou o universo a partir da consciência. Como a consciência é em tudo, aparece esse aspecto de projeção e de ocultação na consciência. A consciência ilumina tudo, inclusive Maya. E ao iluminar Maya, isso se desdobra como a manifestação. Então, Maya é a causa material e inteligente da manifestação. A criação é feita de energia. Embora a energia seja uma, ela aparece em 3 formas ou gunas. Quando a gente fala de consciência, é muito comum a gente ver elucubrações do tipo, é tudo como uma imensa energia ou qualquer coisa desse tipo. Mas como a gente sempre lembra que o não limitado também é o imutável e, portanto, é livre de atributos, a gente só fala de energia como aquilo que é sinônimo de matéria também, que se desdobra da consciência como diferentes qualidades causando a manifestação. Então, energia é matéria é energia, né? Então, essa
energias, né, fundamentais que Maya faz desdobrar, né, que Maya coloca no campo para causar toda a criação, são as 3 gunas. Então, a criação é feita de energia. Embora a energia seja uma, ela aparece em 3 formas ou gunas. Todo objeto, sutil e denso, é criado a partir dessas 3 energias. Para compreender o nosso mundo e a natureza de nossa experiência, precisamos compreender os gunas. Lamento introduzir outra palavra sânscrita, guna, mas não há palavras em qualquer linguagem que sejam adequadas para descrevê-los. Às vezes a gente fala de guna no masculino ou no feminino, né? Aqui está descrevê-los, então seria o guna. Isso não é tão importante. A palavra mais próxima em inglês, para traduzir o que é gunas, é qualities, né? Qualidades. Mas não é suficiente. Seja como for, os gunas causam experiência. Na verdade, eles são a própria experiência. Eles causam sofrimento e causam alegria. O conhecimento deles é a solução para o sofrimento. Uma pessoa que sabe que ele ou ela é a consciência pode ou não estar interessada em mudar a natureza de sua experiência sansárica. Só um instante. Se ele ou ela não está interessado, é porque ele ou ela se sente acima dos gunas, testemunhando desapaixonadamente o que acontece, desfrutando a bem-aventurança da consciência. Então, aqui está dizendo que aqueles que de alguma forma, né, estão tão desidentificados com aquilo que se apresenta, isso deve ser um sinal de que essa pessoa está em um senso de satisfação, que é de profundo conhecimento também, ela já se sente suficientemente liberada dessas energias que são, alteram ali as qualidades mentais, né? Atuam na mente. Mas aqueles que não são felizes estão verdadeiramente interessados na natureza de suas experiências. Então, quer dizer, todo mundo, quase todo mundo no mundo, quando as coisas não vão bem, a gente quer imediatamente o quê? A gente quer que as coisas sejam diferentes, a gente quer uma modificação para melhorar as situações e tal. Aí o James coloca essa frase aqui, mas aqueles que não são felizes estão verdadeiramente interessados na natureza de suas experiências. E aí eu diria assim, inclusive, quase todos aqueles que estão felizes agora, nesse momento, também, né, estão verdadeiramente interessados na natureza de suas experiências. Porque quem está feliz nesse momento, quase todo mundo que está feliz nesse momento, assim que as coisas se modificarem, ela vai se debater de novo para encontrar aquela felicidade que foi perdida, porque essa felicidade circunstancial, experiencial, a natureza dela é que ela é, né, temporária, ela tem intensidades, gradações diferentes e às vezes está completamente ausente. E aí a gente experimenta o seu oposto, infelicidade. É a insatisfação com a experiência que motiva a busca pela iluminação e pela maioria das outras atividades. Então, existe algum tipo de insatisfação que move qualquer busca, né? A busca de desse que, né, chamamos de buscador, esse indivíduo, geralmente, né, a gente está falando daquele indivíduo que já foi bastante desgastado aí pelas experiências da vida, já experimentou muito dos doces e amargos, conseguiu constatar a impermanência em tudo aquilo que viveu
isso foi amadurecendo ele, né, como um buscador dessa liberdade que ainda está acesa nele, e ele finalmente fala, poxa, né, não está em obter coisas ou situações no mundo, aonde eu vou encontrar essa liberdade que é da minha natureza, isso que eu tanto quero, que se mantém aceso aqui, mas que parece que no mundo eu não vou encontrar de fato, né? Então esse é um buscador maduro. A iluminação, a libertação é para a mente. Você, consciência, já está livre. A escravidão que você experiencia existe apenas na mente, né? Então, essa escravidão, que também não é real, né? Mas ela existe no âmbito da mente. Por que ela existe no âmbito da mente? Porque a mente está identificada com a realidade objetiva do mundo e, portanto, com gostos e desgostos dentro desse campo da realidade objetiva do mundo, né? Ela tem desejos e tem medos, ela tem gostos e aversões. Então, a escravidão que você experiencia existe apenas na mente. O corpo sutil é a parte de você que experiencia e conhece o ser pleno. Então, o corpo sutil, a gente viu inclusive, né, lá com o Alex, no nosso encontro de quinta-feira, é aquilo que é chamado de um instrumento primário, né? Então, para que Maya, a manifestação que Maya projeta seja experienciada, existe um aparato de experiência. Toda essa manifestação é consciência, mas para que ela seja experienciada, essa manifestação, essa realidade aparente, que não é de fato real, né? Então, tem que ter nesse campo dessa manifestação também os instrumentos de experiência, né? Esses instrumentos, esse aparato de experiência é o corpo sutil nos jivas. Então, o corpo sutil é a parte de você que experiencia e conhece o ser pleno, porque como a gente já falou ali antes, né, a gente conhece, pelo menos que a gente existe, a gente sabe, a gente não duvida que está consciente, né? Inclusive quando a gente está dormindo, mas num estado de sonho. No estado de sono profundo, não, né? Mas a gente sabe que constatando algo diferente, né? A manifestação ao redor e tal, a gente está consciente, assim que a gente geralmente costuma, né? Conferir consciência. Ah, eu estou vendo, eu estou ouvindo e tal. Então, a gente sabe que é consciência, de certa forma, a gente sabe que existe. A nossa dificuldade, né, a ignorância, que ele fala aqui na frase seguinte, ignorância e conhecimento residem nele, residem no corpo sutil. O que acontece é que a ignorância no corpo sutil, ela vela aquilo que é mais difícil a gente entender. É fácil a gente entender que a gente é consciência, que a gente é existência, mas a gente não consegue compreender que também somos o não limitado, né? Essa é a grande dificuldade, essa é a ignorância fundamental. Então, ignorância e conhecimento residem nele, no corpo sutil. A ignorância é a crença de que o ser pleno é uma entidade limitada, incompleta e inadequada. Um pensador, um percebedor, um fazedor. A gente poderia passar por cada uma desses adjetivos usados aqui como ignorância, né? Ignorância como crença de que nós somos limitados, tal como a gente já estava falando. Dentro dessa experiência, a gente tem uma imposição na mente, né, de que eu estou aqui, os objetos estão lá, então eu também me vejo
incompleto, porque eu quero obter coisas, porque eventualmente eu sei que eu me satisfiz em alguma experiência específica no mundo. Eu me vejo inadequado, né? Porque eu me vejo separado também, eu me vejo em não conformidade com a totalidade. E aí um pensador, né? Um percebedor, a consciência tal como ela nem sequer é uma testemunha dessa manifestação de Maya. A consciência, ela é autoluminosa, nesse sentido que ela é autoconsciente, ela é ciente em sua própria plenitude, livre de todos os atributos. E o fazedor, que é a ignorância, né? O ego, que cria a função do ego, né? A gente entendendo que a gente é autor, né? Aquele que é a causa de todas as ações. E a gente age, inclusive, de maneira muitas vezes equivocada, porque esse ego, ele tem a ignorância de não compreender o Dharma, né? Quem é ele dentro do Dharma, porque é o ego, principalmente, que se sente separado, incompleto, inadequado, né? Então, a reeducação do ego, que ocorre através do intelecto, ela vai se dando com o ego se colocando no seu lugar de um centro de transações no mundo, que o indivíduo tem como uma identidade que é secundária, e também com um novo arranjo, onde ele vai se adequando ao Dharma, né? Então ele vai se colocando em conformidade com Ishvara, né? Ishvara, totalidade manifesta, tudo é oferecido, tudo é oferecimento, então nesse sentido é que o ego vai se reeducando também. Ele coloca a ênfase na ação, sempre com o espírito de contribuição com a totalidade do manifesto. Então, o conhecimento é: eu sou não limitado, não dual, consciência comum e sem ação. Tudo isso que a gente falou aqui se trata de um conhecimento, né? Antes da gente passar para a sessão seguinte, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Perguntar? Ô, Fábio. Oi, Desculpa, a câmera está desligada. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Dayananda. E ele falava sobre o fazedor, né? Essa sensação do fazedor, né? De ser fazedor. E aí eu entendi certa coisa ali que foi importante para mim, né? Uhum. E quando ele falava, porque eu não conseguia entender como não somos o fazedor, né? Uhum. Se fazemos a ação, como não somos? Isso ficava um ponto de interrogação na minha cabeça. Mas aí ele falou algo, né, de que, ok, você faz a ação, Sim. mas você não é o produtor. Uhum. Ele tirou a palavra fazedor e colocou como se fosse, mas você não é o produtor do resultado de nada, né? Uhum. Você solta uma ação, mas essa ação ela já foi, de alguma maneira, interferida pelo clima, pelo dia, pela sua saúde, pela sua respiração, sei lá, pelo que você comeu, pela pessoa que apareceu na sua frente, né? Que são tantos fatores que, na verdade, você não faz nada. Você não produz nada, né? E aí eu consegui entender isso, de que eu não sou o produtor de nada, porque eu sou um nada ali perto de todas as coisas que estão se movimentando para produzir algo. Né? Eu sou uma pequena pecinha ali. Aí você falando agora,
eu só queria compartilhar mesmo, porque para mim eu entendi o não ser o fazedor quando eu me vejo na totalidade como algo que não controla nada e que não produz nada no universo, que que só participa ali, de certa maneira. Sim. Sim. É isso que eu entendo. É isso mesmo. Isso é uma visão do campo como ele é, né? Nós como entidades secundárias, identidades secundárias e entidades experienciadoras, portanto relativas no campo, nós agimos, mas o resultado da nossa ação está na dependência do campo, né? O resultado não depende de nós. A gente faz o que pode ser feito, a gente pode ter uma determinada meta, a gente faz aquilo que pode ser feito. Mas a gente precisa sempre aplicar essa sabedoria de que o resultado está nas dependências de Ishvara, né? Então essa é uma perspectiva também para a gente olhar para isso. A outra perspectiva para a gente olhar para isso, dentro do que você estava falando, Betânia, é aquilo que se aplica como uma necessidade da gente compreender a natureza do campo, portanto, demanda um certo exercício de expansão de compreensão. Antes da gente querer entender aquilo que é ou não manifesto, realidade não dual, é importante entender o que é a totalidade e nós como indivíduos, aparentes indivíduos, dentro dessa totalidade. Né? Porque é muito fácil a gente falar, tudo bem, somos todos um, a totalidade, a unidade, mas a gente ainda se coloca de uma certa forma como uma entidade separada constatando isso. Então, uma maneira da gente olhar para isso é a gente entender que tudo aquilo que está acontecendo está numa interdependência cósmica, assim. Então, dessa perspectiva universal, cósmica, a minha existência individual, ela tem relevância zero. Porque se eu não existo como indivíduo, o universo vai continuar funcionando do mesmo jeito, tudo continua funcionando do mesmo jeito, né? Então, é interessante a gente começar a olhar para isso. Inclusive, assim, é um saber importante como gerenciamento das gunas também, porque é muito comum no indivíduo que é predominantemente rajásico, principalmente esse indivíduo, ele se mover por um senso de autoimportância no mundo que ele não tem de fato. Então, ele precisa aplicar essa sabedoria de, né, quem sou eu no mundo, né? Porque senão ele continua, tudo bem, ele pode ser um cara que fala coisas espiritualizadas muito profundas, né? É a unidade, somos todos um e tal, mas ele continua ali se vendo no mundo como alguém que quer obter coisas e não para de agir, porque ele tem esse modo meio sobrevivente, que até a gente vai ver aqui, mais à frente no texto, ele tem esse modo de agir, né? Então, o que modifica esse modo de agir também é essa compreensão expandida, né? E outra frase que nesse vídeo que eu estava assistindo complementava, quando fala do ego, né? É que ele fala assim, como você pode dizer que você é o fazedor se tudo é dado para você? Exato, né? Tudo é dado. Inclusive os talentos, o seu corpo causal, né? Ou tudo, a família que você nasceu, o país que você nasceu, a respiração que você tem, o tipo de célula que você tem, tudo foi dado. Então, você produz o que se tudo foi dado? Né? Você cria o quê? Né? Como... Outra coisa importante da gente olhar para isso perdi um pouco a linha de raciocínio do que eu ia dizer, mas é mais ou menos assim, a ação acontece, né, independente do indivíduo. O indivíduo, ele se identificar como aquele que age, começa a ser um problema também, porque é como se ele estivesse ignorando, tal como você mesmo estava falando,
tudo isso que é dado, tudo isso que simplesmente acontece sem que você nada tenha que fazer para estar aqui tendo essa oportunidade de experiência do mundo, né? Então, aquilo que volta e meia a gente fala que tem tanta coisa acontecendo agora no teu próprio corpo, o coração batendo, tua respiração e todos os fatores do qual você depende, né, nas suas relações no mundo e tal, para que tudo se dê tal como se dá, para que o seu prarabdha karma seja esse que você vive agora, né? Então, a gente se colocar nessa posição de quem só se identifica como que age, que, portanto, só está entendendo como ação aquilo que é a minha ação individual deliberada, eu me coloco em sofrimento, porque eu coloco o mundo nas minhas costas, eu coloco os resultados todos na minha conta, né? Então, quando eu sou muito presunçoso, arrogante, e existem pessoas assim que conseguem, de fato, conquistar muita coisa, né? Mas basta ter alguma coisinha faltando que não está como ela quer para isso explodir em raiva, explodir em ira, né? Então, portanto, essa sabedoria dos gunas é tão valiosa, né? Que a gente vai entendendo todo esse mecanismo da nossa atuação no mundo, como também as qualidades mentais ali, as gunas determinando esse modo como a gente responde ao mundo, né? Legal? Posso dizer uma coisa também? Oi, Carlos, claro. Se nós nos virmos apenas como instrumentos disto, porque não somos mais do que instrumentos, a gente vê o que faz, mas não faz. E se a gente cada vez que fizer uma coisa, eu estou a fazer, é a vontade, mesmo quando faz uma coisa menos correta, a gente acha que é menos correto, mas a gente tentou agir dentro da arma, sair menos correto, porque a situação nos fez agir assim. Mas não foi a gente, isso foi a vontade de Ishvara que aconteceu dessa maneira. Porque se eu quisesse que tivesse sido de outra maneira, tinham sido outros pressupostos, o campo teria tido outras matrizes que teriam influenciado e a ação teria sido diferente. Cada vez que a gente pensar que somos apenas um instrumento, é muito mais fácil, porque se somos realmente um instrumento, somos apenas uma ilusão, no fim de contas. Sim. Não passamos disso. E somos um instrumento dessa ilusão. É apenas isso. Bom, legal, Carlos. Perfeito. Essa colocação de a gente sempre se colocar como instrumento de Ishvara também é um exercício que a gente pode fazer constantemente, né? Eu lembrei agora que quando a gente começou a fazer esses encontros aqui, porque foi uma sugestão ali do Nagar e tal, eu falei, nossa, mas e aí, né? Eu não tenho essa didática toda e tal, como é que vai ser e tal. E o Nagar, a primeira coisa que ele falou, não. Coloca na tua mente que você é um instrumento de Ishvara. Deixa rolar. Então, eu sempre que eu estou fazendo o nosso canto invocacional ali no início, eu coloco isso em mente também, né? Não importa nada daquilo que eu, Fábio, estou dizendo aqui. A gente está fazendo esse estudo que vem de uma sabedoria, né, que é comum, que é universal, e é isso que eu vou colocar, né, aqui no grupo, para a gente trocar junto. Então, é interessante a gente se colocar não só em algumas situações, né, mas em todo o cotidiano a gente buscar se colocar assim, né? Como eu posso ser um instrumento de Ishvara aqui nessa situação, né? É uma boa prática. Ok. Não é só uma boa prática, é que livra-nos de muita coisa. Sim. A gente pensa que estou a ser um instrumento, a gente pensa logo, bem, já não sou eu que estou a agir. Aquela ideia de que eu estou a fazer, não sou eu que estou a agir. Isto tem que dar certo, e der certo ou der errado, é assim porque era para ser assim, pronto.
E outra, né, Carlos, um pouquinho diferente dessa ideia do instrumento, que eu acho que era um pouco do que você estava falando também, como um instrumento que está ali isolado, né? A gente está falando aqui desse ser um instrumento de issue, de fato, do campo, exatamente. Legal, Carlos. Vamos prosseguir então? Então, causa direta e indireta. No que diz respeito à libertação, não precisamos nos concentrar nos corpos denso e causal. O corpo físico deve ser forte e saudável e o ambiente puro, limpo, silencioso e seguro. Quando James coloca isso desse modo, obviamente isso tudo é relativo, né? Então, para o indivíduo que, sobretudo aquele que é um buscador aí, que está ainda contemplando esse conhecimento indireto e tal, é importante que ele saiba também, né? É importante que ele busque essa situação de sua saúde física e mental para que a sua contemplação seja, inclusive, mais efetiva, né? Mas é importante que ele saiba também que isso tudo está na dependência do campo, né? Que é tudo relativo. Mas é importante buscar, né, o corpo forte, né, suficientemente forte, né, ou seja, livre de incômodos. Você tem que ter uma saúde física minimamente bem cuidada, né, uma saúde que permita a contemplação, porque, né, corpo e mente tem uma via bilateral ali, né, corpo influenciando mente, mente influenciando corpo, então precisa ter esse cuidado. Agora, quando a gente usa a palavra puro, também a gente tem que sempre tomar um certo cuidado, né? Então, um ambiente relativamente livre de conturbações, né? Isso tudo está na dependência do campo também, mas você precisa procurar promover essa situação, né? Um ambiente puro, limpo, silencioso e seguro para o seu estudo, a sua contemplação, né? Então, no que diz respeito à libertação, né? O indivíduo que está nessa busca tem que procurar essa situação. O corpo causal é a chave para todo o enigma da existência, mas nada pode ser feito diretamente sobre isso. Corpo causal, lembrando, né? O âmbito ali do nosso subconsciente, não tem nada que a gente possa fazer a respeito. A nossa faculdade mental não está nesse campo, a nossa faculdade intelectual não está nesse campo, então não há nada que a gente possa fazer. Porque ele, inclusive, né, também porque ele é mais sutil do que o experienciador, o fazedor. É mais sutil que o corpo sutil, é mais sutil que a mente. Ele é compreendido por inferência, né, inferencialmente. É transformado indiretamente através do trabalho realizado pelo corpo sutil. Este trabalho é chamado sadhana. A gente chama sadhana todo tipo de prática, independente de ser uma prática espiritual, a palavra sadhana também é prática. O meio de realização. Este trabalho é chamado sadhana, prática espiritual, o meio de realização. Embora o autoconhecimento seja a causa direta da libertação, a prática é a causa indireta. Ele prepara a mente para o autoconhecimento. Então, quando a gente fala em prática, a gente, como vedantinos aqui, tem esse privilégio muito grande de ter acesso àquilo que é a sadhana que pervade ali permeia todo o nosso cotidiano, que é Karma Yoga, né? Em associação com o Jnana Yoga. Então, por isso faz do Vedanta um ensinamento completo, né? A gente pode também
ter as nossas práticas, que além daquilo que a gente tem, aquilo que tem que ser feito no nosso cotidiano e tal, num espírito como Karma Yoga, a gente pode ter também a aplicação do Upasana Yoga. A gente pode ter uma prática que pode ser do Saguna Upasana, que o indivíduo ele é um Bhakti, ele pratica uma meditação para adoração, para devoção, ou Nirguna Upasana, a meditação em Brahman, em Paramatma, né? Então você pode ter esses momentos de prática também. Isso também, né, tá dentro de todo o desenvolvimento ali em estágios para até a assimilação do conhecimento vedantino, né? Mas o yoga fundamental no nosso cotidiano, né, na nossa ação, é Karma Yoga. Então, tanto Karma Yoga, esse yoga primordial aí para o nosso cotidiano, para a nossa ação, e também o Upasana Yoga, prepara a mente para o autoconhecimento. Então, são sadhanas de preparação mental, né? Então, a gente precisa estabelecer esse autoconhecimento diretamente, mas para que isso aconteça é importante essa preparação mental. Há uma estranha noção no mundo espiritual de que um buscador tem algum tipo de escolha sobre seguir ou não o caminho direto ou indireto. O caminho direto é considerado muito fácil e o caminho indireto é muito trabalhoso, né? Então, dentro do mundo espiritual como um todo, a gente poderia falar um pouquinho aqui, até fazer uma distinção, né? Dentro do que é essa compreensão do que é um caminho direto e o que é caminho indireto, dentro da tradição védica, do Vedanta, e o que é algo também que aparece em aspectos assim muito distorcidos, inclusive no Ocidente, em formas mais contemporâneas aí de falar sobre não dualidade, né? A gente poderia fazer toda essa distinção. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso em ocasiões anteriores, mas assim, o Vedanta a gente pode falar que é caminho direto. Mas o Vedanta ele é um ensinamento completo, porque para que esse conhecimento direto se estabeleça, a gente precisa, como eu estava falando, desses aspectos de preparação mental. Karma Yoga, Upasana Yoga, então tudo isso é colocado dentro da tradição vedantina, né? Quando a gente fala de caminho direto no mundo mais ocidental e com ensinamentos assim bem contemporâneos a respeito de não dualidade, tem muito equívoco, porque mesmo o Jnana Yoga, que esses ensinamentos que ficam limitados ao Jnana Yoga, você vai lá numa sanga lá, ou ficar ouvindo que você já é o ser, que você já é iluminado, que você é realizado, mesmo no mundo ocidental, nesses ambientes assim de neo-advaita, nesses ensinamentos sobre não dualidades de contemporâneos, também falta bastante caldo ali para falar sobre isso, porque o Jnana Yoga também ele é parcialmente ensinado e também se faz muita sobreposição, né? Então, é dito coisas que são afirmações adequadas no Jnana Yoga, né? Você já é aquilo que você busca, por exemplo, mas também em um momento ou outro se faz algum tipo de sobreposição e se coloca uma ideia de realização como algo que tem a ver com um tipo de experiência, como um status ou um estado mental permanente e coisas desse tipo. Então, o caminho direto é considerado muito fácil, né? Você fica lá ouvindo, você ao ser, uma hora a ficha vai cair, né? E o caminho indireto, esse que demandaria um monte de práticas, e aí, né, para que tudo isso e tal?
é visto, né, como muito trabalhoso. Assim, a maioria dos buscadores quer seguir o caminho direto, mas o caminho direto é fácil somente se o candidato for qualificado. Ou seja, para você ter acesso a esse conhecimento direto do Vedanta e esse conhecimento poder ser de fato assimilado, né? Porque ele vai sendo assimilado também aos poucos, né? São aspectos dos ensinamentos, são ensinamentos que vão se completando e você vai fazendo esse conhecimento convergir como um conhecimento único, que se completa como um único entendimento, uma única compreensão. Mas antes disso, você precisa ter uma certa qualificação para que essa assimilação possa ocorrer, né? Então, só se você for esse candidato qualificado. Se você for qualificado, Ishvara o levará a um professor de caminho direto. Se você não é qualificado e for para um professor de caminho direto, não entenderá. Então, assim, se você não é qualificado, você pode até, de repente, inclusive no mundo atual, com a internet e tudo, é muito comum as pessoas chegarem ao Vedanta e tal, e são muitas pessoas que não estão suficientemente preparadas para assimilar esse conhecimento. Então, você não entenderá, ou então, né, também uma coisa que é bem mais comum hoje em dia, obterá um professor de caminho direto que é incompetente, que aí faz bem parte desse meio contemporâneo, principalmente do Ocidente, como eu estava falando, onde está chovendo aí professores do Neo-Advaita, o pessoal falando sobre não dualidade e tal, mas de uma maneira parcial, filosófica, com conotações experienciais, bem incompleto, né? Assim, as suas qualificações e não a sua vontade determinam o seu caminho. O medo de que você não ganhe a iluminação ou de que você a perca uma vez que ela é obtida ocorre somente devido ao fato de que o corpo sutil não foi adequadamente preparado. A preparação do corpo sutil ocorre em termos de administrar e neutralizar gostos e aversões vinculativas. Se eles não forem gerenciados e neutralizados, nem o autoconhecimento, nem a autoexperiência, experiência espiritual, a gente já vai falar disso, serão estáveis, né? Então, vamos olhar aqui, né, no parágrafo seguinte ele vai falar, né, a gente vai ter um entendimento melhor de quando o James fala dessa autoexperiência aqui. Mas é importante a gente entender, assim, que quando a gente fala de autoexperiência, essas experiências espirituais, né, ele fala que nenhuma, nem o autoconhecimento, nem a autoexperiência vai ser estável. Mas quando a gente fala de autoexperiência nesse sentido, a gente vai estar sempre falando de algo que é relativamente estável. A gente tem que lembrar do seguinte: no campo de experiência, tudo é impermanência. A experiência está na dependência de objetos no campo. Está tudo em transformação. A mente tem essa qualidade também, que está tudo nela em constante transformação. O conhecimento, ele se estabelece, e mesmo quando ele é firme e estável, até por conta de toda aquela dinâmica de vassanas que a gente já explorou bastante, essa dinâmica, que é do campo da experiência, continua acontecendo. Então, o conhecimento ele pode ser, de uma vez, quando ele acontece, firme e estável. A gente vai, contudo, continuar verificando a modificação no campo da experiência. Só que o conhecimento, porém, contudo, todavia, entretanto, ele se faz como esse conhecimento, que é o conhecimento de que eu sou também não limitado, o pleno. Eu me sinto
satisfeito. Isso se estabelece num senso de autossatisfação, que é relativamente permanente, porque como no campo experiencial está tudo em constante modificação, e essa é minha identidade, que agora eu sei, que é secundária, relativa, essa identidade secundária relativa, ela ainda expressa vassanas, e algumas circunstâncias ativam determinadas vassanas que são mais veementes. Em alguns casos, acontece de você sair desse estado de autoexperiência, inclusive, né, que seria essa experiência espiritual de quem se sente, de fato, em autossatisfação. Só que o autoconhecimento é que está sempre ali, determinando a correção rápida dessas turbulências no campo. Então, o indivíduo com autoconhecimento estabelecido, ele está relativamente sujeito a essa mudança de qualidade mental. Quer dizer, a mudança na qualidade mental está sempre acontecendo, mas ele, quando ele se vê como alguém que é tomado por essa expressão dessas vassanas mais veementes, como eu estava falando, ele rapidamente se adequa, porque é o conhecimento que está ali sempre presente. Então, isso é só para trazer uma distinção de quando ele fala aqui em autoexperiência, experiência espiritual, que será estável e por aí vai. Ok? Fábio, posso dizer uma coisa? Oi, cara. Eu penso que quando o indivíduo é efetivamente qualificado e por qualquer razão vai parar a um professor não qualificado, a vida correu de maneira que foi parar. Acontece sempre alguma coisa que faz a gente ver esse não é o professor para mim. Este indivíduo não está devidamente desenvolvido. Eu posso falar por experiência própria, não quero falar em nomes. Eu antes de vir parar aqui estive noutro lugar e bastou estar 2 meses lá, 1 mês e tal, 2 meses. E eu percebi que aquilo não era a pessoa certa. Portanto, e não quer dizer com isso que eu sou qualificado, não estou armado em que. Quer dizer, o que quer dizer é que se nós estivermos atentos, acabamos de perceber pequenas coisas que são suficientes para a gente perceber, não, este indivíduo que se diz qualificado e que é professor e não sei quantos, e no entanto tem uma deficiência nisto. É claro que ninguém é perfeito, mas há deficiências e deficiências. Há aquelas que são grosseiras e há aquelas que são coisas pequenas, súteis. Sim. E quando a gente percebe, diz, não, está na hora de ir embora, pronto, vou procurar outro, que aqui não estou bem. Quem é qualificado acaba sempre, não volto a dizer, não estou-me a pretender dizer que sou qualificado, mas quando a gente está atento, a gente acaba a perceber se aquela é a pessoa certa ou não. Sim. Agora, tem uma coisa legal disso que você está falando, Carlos, que é um comentário aqui que me parece ser pertinente. Tudo isso que a gente está contemplando serve para a gente dar um valor máximo ao autoconhecimento, que é aquilo que pode realmente ser estável, né? Porque aquilo que é do campo da experiência nunca é estável. Então, a gente dá ênfase no conhecimento. Isso de dar ênfase no conhecimento também diz respeito a gente, com maturidade, a gente ter uma predisposição cada vez maior a ter uma percepção assim que visa atravessar as aparências. Porque quando a gente olha, por exemplo, para, vamos dizer assim, até um buscador menos maduro, ele vai ter uma ideia do que tem que ser um professor, um mestre, tem aquela ideia de mestre, que é uma figura mais caricata, né? Vai ser alguma coisa na imagem dele, que é tipo um monge Shaolin com um cavanhaque comprido, que está no alto de uma montanha, e que tem aquela
serenidade mental sempre presente, né? Então, se uma pessoa dessa tivesse conhecido alguém como o Nisargadatta, por exemplo, ia ficar chocado, né? Agora, eu falo sobre estar disposto a olhar através, além das aparências, porque se a gente vai ver, né, aquilo que o Nisargadatta falava, por exemplo, olha a preciosidade que tem nas palavras que está vindo daquele homem nevrálgico que fumava pra caramba o dia inteiro e tal, né? Olha o que esse cara está dizendo, né? Então a gente tem que ter essa predisposição para atravessar as aparências. Eu usei o Nisargadatta como um exemplo. Ele não é alguém que a gente, dentro da tradição vedantina, fala, olha, ele apresentava Vedanta, não, mas, obviamente, tinha uma grande sabedoria ali apresentada, e nosso próprio professor também ficou muito vinculado por bastante tempo. Mas é só para chamar atenção sobre isso. Eu aprendi, eu falo pessoalmente, eu aprendi sobre isso, sobre atravessar aparências, né, sobre ter essa predisposição de olhar além daquilo que é um modo de ser da pessoa, mas de ser tocado de fato por aquilo que era, não pelo que era dito pessoalmente ali pela pessoa, pelo modo como a pessoa apresenta o conhecimento, né? Tive a oportunidade de ter essa constatação com pessoas com quem eu tive contato antes do Nagar, inclusive, e com o Nagar também. Isso para mim foi muito importante. Então, se serve de... Se tem algum conselho que eu posso dar para alguém do grupo, enfim, a gente ter sempre essa predisposição de olhar além das aparências, né? De atravessar aquilo que é, o meu professor, de repente, ficar olhando, meu professor teve um comportamento que eu considero inadequado. Quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente primeiro deveria estar olhando dentro da gente, por que aquilo gera um incômodo em mim, de repente uma certa atitude, um certo comportamento. Então é legal a gente ter essa disposição de atravessar as aparências, né? Então, é a ênfase no conhecimento, né? Esse é o grande lance aqui. Então, vamos ver aqui dessa história da autoexperiência. O autoconhecimento firme pode viabilizar uma mente estável, que desfrute de uma experiência constante de bem-aventurança da consciência, na medida em que ela se reflete no corpo sutil. O autoconhecimento firme pode viabilizar uma mente estável que desfrute de uma experiência constante de bem-aventurança da consciência, na medida em que ela se reflete no corpo sutil. Então, esse pode viabilizar é onde a gente tem que olhar com mais destaque nessa frase. Pode viabilizar. A gente entende, né, que autorrealização é como se fosse assim uma parte da metade do caminho, talvez, sei lá, não sei se tem como mensurar isso, né? Então, esse autoconhecimento, para ele viabilizar uma mente que é sempre desfrutando de uma experiência constante de bem-aventurança da consciência, na medida em que ela se reflete no corpo sutil, a importância aqui está no autoconhecimento também. Porque se a gente se apega de qualquer forma à qualidade da experiência, a gente está fadado a fracassar no que está sendo dito nessa frase aqui. Como já foi dito, as experiências, né, estão sempre em modificação. Agora, se a gente quiser falar de experiência, de fato, uma experiência onde a bem-aventurança ela se manifesta sempre como punya karma, nesse sentido, né, da qualidade da experiência, isso também se dá assim por um
uma neutralização kármica que a gente estabelece, neutralização de vasanas que a gente estabelece com a lógica do Karma Yoga, né? Então, através da nossa ação em harmonia com o Dharma, nessa espírito de agir como Karma Yoga, todas as minhas ações estão em oferta ao campo, a ênfase está na ação, não naquilo que eu quero, não crio expectativas sobre os resultados. Eu estou constantemente agindo dessa forma, eu estou constantemente neutralizando vasanas e, portanto, estabelecendo uma experiência que cada vez mais ela vai se tornando leve, né? Bem-aventurança experiencial de fato. Mas os buscadores cujo conhecimento é instável frequentemente experienciam o fenômeno do vagalume. O conhecimento, experiência de quem eles são, pisca intermitentemente, enquanto a mente muda, criando um sentimento desestabilizador de frustração. Então, toda essa identificação errônea que, de repente, o indivíduo, mesmo que ele está em contato com o Vedanta, de alguma maneira ele fica colocando uma certa ênfase em experiência, ele alcança, portanto, uma mente muito satívica, porque ele tem uma visão ele tem uma compreensão aprofundada desse conhecimento revelado de quem ele realmente é, mas ele coloca, de alguma forma, uma ênfase em experiência, então ele consegue, por boa parte do tempo, ter ali aquele estado experiencial, né, que é de uma condição de mente satívica, que é assim de muita liberdade, né? Liberdade, digo mesmo no campo da experiencial, liberdade relativa. Mas aí as coisas mudam, porque a natureza do campo é mudar, muda a qualidade mental dele também por alguma maneira, porque ele está ainda colocando alguma ênfase na experiência, não é o conhecimento totalmente firme e estável, aí esse indivíduo se sente frustrado, né? É esse efeito vagalume aí. Ele pisca intermitentemente, porque o corpo sutil não está estabelecido em Sattva Guna. Então, aqui também é interessante a gente olhar o seguinte, ele pisca intermitentemente, porque o corpo sutil não está estabelecido em Sattva Guna. Essa condição satívica, ela é fundamental para que o conhecimento, autoconhecimento se estabeleça. É fundamental para ter essa compreensão, essa supracognição que, uau, agora eu entendi. De qualquer modo, a mente ela se modifica. Então, se o indivíduo também fica dependente dessa condição mental que é sempre satívica, significa que ele ainda não entendeu completamente que a coisa toda se trata fundamentalmente de conhecimento. Conhecimento é o substrato de todas as experiências. Então a gente tem que entender que é um conhecimento que tem que se estabelecer. Mas de qualquer maneira, o corpo sutil, né, fica esse efeito pisca-pisca, porque é importante que o indivíduo busque essa condição de Sattva Guna. Por isso todo esse conhecimento de Karma Yoga e de gerenciamento das gunas é tão importante. Porque mesmo de um certo modo com a mente entorpecida, não muito, né? Mas assim, com a mente também rajásica, ou com a mente um pouco tamásica, um pouco entorpecida, a gente pode falar sobre não dualidade. Então pode ser um conhecimento que é visto com bons olhos, assim, filosoficamente, a gente fica elucubrando sobre. Mas assim, para isso se estabelecer de fato, a gente precisa desse espelho que é Sattva, né? Esse espelho claro
que reflete claramente a luz da consciência original, né? O que está no controle? Os gunas controlam a experiência. Eu acho que eu pulei uma frase, né? Desculpa. Buscadores tentam. Eu falei lá da frase que ele está intermitente, o corpo sutil não está estabelecido em Sattva-guna. Buscadores tentam freneticamente recuperá-lo, né? Recuperar esse estado de Sattva-guna quando a experiência da totalidade e plenitude os abandona. Eles se preocupam infinitamente quando estão experimentando a totalidade, porque não estão no controle da experiência, né? Então, tem alguns equívocos aqui, né, que se apresentam com essa colocação que o James faz, né? Esse indivíduo ele está movido por alguns equívocos. Então, né, primeiro aquilo que eu estava falando, o buscador ele tenta freneticamente recuperar porque ele sai desse estado de plenitude em algum momento, é a natureza do campo. E aí esse indivíduo que está ainda colocando alguma ênfase em experiência como sinônimo de autoconhecimento, ele, de alguma maneira, ele está sempre em sofrimento porque ele está na tentativa de controlar, de manter esse estado que ele atingiu, né? Então, controle da experiência, que é o que encerra essa frase, é outro equívoco. O que está no controle? É a pergunta seguinte, né? Os gunas controlam a experiência. A gente poderia dizer também, Ishvara controla a experiência, né? E o que fundamenta toda essa experiência são essas três energias primordiais. Os gunas controlam a experiência. Então, quando o guna muda, a experiência de um indivíduo muda. Portanto, o conhecimento dos gunas é essencial para quem busca a libertação através da investigação. Olha o que o James fala no parágrafo seguinte. Para ser direto, sinto-me feliz, James Schwartz falando, sinto-me feliz quando Sattva-guna é predominante e mais ou menos infeliz quando Rajas ou Tamas predomina. Um dos significados do guna é corda. Os gunas, como cordas, me acorrentam à experiência. Obviamente, o James, ele fala de um entendimento claro, assim, da qualidade, uma visão objetiva para a própria mente dele. Então, ninguém aprecia de fato, a gente aceita, ninguém aprecia uma condição de mente perturbada por rajas, ninguém aprecia uma condição de mente tamásica. Para o indivíduo com autoconhecimento estabelecido, ele pode observar isso como nuvens passando, e isso vai interferir na qualidade mental dele. Então, isso é visto objetivamente, isso é aceito, e a gente faz aquilo que pode ser feito. Para isso também é que é tão importante esse relativo gerenciamento das gunas que a gente pode aplicar, né? Porque também não depende só da gente. A gente tem alguma coisa que a gente pode fazer e é importante esse entendimento das gunas por isso. Um dos significados de guna é corda. Os gunas, como cordas, me acorrentam à experiência. Nunca deixo de me surpreender como os defensores da iluminação experiencial deixam de ensinar Karma Yoga, ou Dharma Yoga, ou a Yoga dos três gunas. Só pode ser devido à ignorância. Porque se a iluminação é experiencial, e não é, está aqui entre hífens, a gente já vai falar disso, o conhecimento da experiência e como controlá-lo é absolutamente necessário. Então, assim, aqueles que advogam a favor da ideia de que não, a iluminação é atingir um estado de supraconsciência, um estado místico, um estado de uma epifania, uma visão, enfim, seja lá o que for,
é contraditório a gente observar que, ao mesmo tempo, essas pessoas que falam dessa maneira, elas não estão falando sobre Karma Yoga, sobre Dharma Yoga, elas ficam só dando fragmentos de Jnana Yoga diluído num monte de outras pataquadas, e dando muita ênfase muitas vezes a conteúdos emocionais, a experiências também, enfim. Então, fica lá sobre Karma, falando sobre Jnana Yoga, você é o que você busca, e fica nisso e não apresenta, né? Se você está dizendo que a iluminação é algo experiencial, então vamos apresentar algo que possa, de fato, resolver a sua experiência no mundo, né? Então tem essa contradição. Aí o James também fala ali que a iluminação, de certa forma, também é experiencial. Então vamos ver, ele vai falar no parágrafo seguinte. Quando dizemos que a iluminação é experiencial, queremos dizer que quando a consciência reflete sobre uma mente satívica, ela produz uma variedade de experiências que são descritas como místicas, transcendentais, fora do corpo, não duais, próximas da morte, etc. Então, a gente está falando aqui de uma condição que pode ser experienciada com a mente como uma plataforma tão satívica que ela propicia esse tipo de quase que um curto-circuito ali, né, que acontece. São insights muito extremos e repentinos que experiencialmente trazem essas visões, uma epifania, uma visão de expansão, assim, uma compreensão do cosmos que vem repentinamente, ou uma experiência de dissolução total do corpo, esse tipo de experiência mística, né? Pode acontecer, mas como toda experiência, né, elas se modificam. Essas experiências são tão diferentes das experiências comuns, né? Ou seja, ainda que sejam experiências, são experiências que são impactantes, é muito além do nosso ordinário cotidiano. E geralmente são tão empolgantes e satisfatórias, mas sempre intrigantes, que geralmente criam uma vassana, querendo mais. Então, isso também diz respeito ao seguinte. Outro dia até comentei, uma vez o Nagar falou disso, que parece que muitos textos tradicionais, quando fala de guna, fala tamoguna, rajoguna, mas quando fala sátiva, tá só sátiva. Mas mesmo sátiva, a gente pode ter essa relação onde a gente fica amarrado à sátiva. Porque quando a gente tem esse tipo de experiência, aí você quer de novo, né? Eu já tive essa questão, assim, que foi até, minha esposa está aqui, de abalar casamento, assim, né? Ficar querendo meditar. E eu estava num momento de vida, a gente ainda estava morando em São Paulo, e eu estava num hiato, assim, terminei uma temporada de trabalho, mas eu precisava correr atrás para ir buscar outros trabalhos e tal, porque tanto eu quanto ela profissional autônomo, mas eu queria só saber de meditar. Eu falei, não, eu vou meditar. Se em algum momento meditar fosse resolver minha vida, porque eu já meditava há bastante tempo, e aí eu achava que aqueles estados de meditação, samadhis mesmo, né? Uma meditação muito profunda que eu atingia tão facilmente, em algum momento eu ia encontrar algo. Eu tinha muitas experiências místicas, porque até atingir um estágio assim de profundidade da meditação, durante esse processo ele tinha intercorrências de experienciais mesmo. Eu sentia cheiros no ambiente, de velas, de incenso que não estavam no ambiente, eu ouvia mantras. Isso foi me aproximando também de palavras do sânscrito, que na época eu não tinha familiaridade nenhuma, nem com o mundo da yoga, nem nada. O meu lance foi com a meditação.
Eu sentei para meditar uma vez na vida e muita coisa já aconteceu assim, e eu ficava meditando, achava que eu ia encontrar alguma coisa em definitivo ali na meditação em algum momento. Então, chegou ao extremo de ter dias que eu ficava 8 horas falando, ó, eu vou começar aqui e não me atrapalhem, vou ficar naquele quarto lá, e aí eu passava o dia inteiro, 8 horas, ali meditando, entendeu? Sendo que eu tinha uma filha pequena também, né? Então, não foi nada dármico, não pensei no todo em nenhum momento ali nesse momento ali da minha vida. Bom, então a gente pode ficar preso em sátiva, literalmente, né? Eu acho que essa é a parte que eu fiz aqui, serve como um bom exemplo de ficar preso nessa condição satívica. Quando a gente atinge esses estágios muito profundos de meditação, é maravilhoso, e aí você quer mais e mais. Um problema com essas experiências, né, que o experienciador acredita que ele está experienciando algo que está além do samsara, né? Você veja só, estou além do samsara, algo maravilhoso que não está sujeito a mudanças, né? Porque se atingiu isso que seja lá o que for, um silêncio total, plenitude, sente que você está flutuando no cosmos, sente que você está totalmente expandido, que seu corpo desapareceu, esse tipo de coisa. Então, você está algo maravilhoso que não está sujeito a mudanças e desenvolve um desejo de ir até lá. Então, era exatamente isso, né? Qualquer oportunidade, né, me colocando aqui como exemplo pessoal, eu queria estar lá e não aqui no cotidiano lidando com as coisas que eu tinha que lidar. Eu tinha que estar lá visitando esse lugar para experienciá-la permanentemente. Mas toda experiência está no samsara e está sujeita a mudanças. Portanto, não há experiência de iluminação permanente, apenas experiências temporárias de iluminação. Ok? Portanto, não há experiência de iluminação permanente. No campo da experiência, no campo experiencial, iluminação é sempre algo temporário. Como a gente pode se tornar iluminado, né? Se tornar iluminado é uma colocação tão contraditória, mas assim, como a gente pode estabelecer esse autoconhecimento de um modo estável, né? É pelo conhecimento em si, né? Sem disputa com a experiência. Antes da gente avançar para essa sessão, alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar, comentar? Só uma pergunta. Quando você estava nesse estado, nunca quando sentiu que estava no meio, portanto, se dissolveu no meio de tudo, nunca se assustou? Eu me assustei muito em 2 ocasiões, em uma delas eu tinha certeza que eu estava morrendo. Eu senti o meu coração parar de bater literalmente, aí eu estava em postura de meditação, sentado naquela posição que eu fazia mesmo, o Padmasana, naquela posição com as pernas cruzadas e os pés sobre as pernas, assim, igual o nosso amigo Samvidi. Samvidi está aqui? O Samvidi, ele está sempre sentado assim. Então, eu ficava meditando ali naquela postura, eu lembro que imediatamente eu senti que eu estava morrendo e eu não fui nem eu, né? Era uma ação acontecendo assim, não deliberada, o meu corpo colocado, deitado no chão, e eu fiquei assim com a mão no peito, parecia que eu estava num caixão mesmo, eu estava me vendo ali no meu próprio velório, e aí eu falei, opa, e o coração parado, e eu sentia os braços assim, sabe?
sentia os braços quentes, tal, falava, aí veio uma relação com essa coisa do braço quente, assim, que eu falei, nossa, é um ataque do coração, será que eu tô tendo? Porque diz que o coração dá um formigamento no braço, tal. E aí eu falei, opa, para essa brincadeira aqui, acho que eu não quero isso ainda não, não tô preparado não. Comecei a pensar na minha filha, pequenininha ali e tal. E aí eu voltei desse estado. Então foi muito impactante. E aconteceu uma coisa parecida também outra vez que foi bem impactante. Essa foi a mais, assim. Ok. Ô, Fábio, Oi? quando a gente está falando de conhecimento e não de experiência, tá? Uhum. Quando o conhecimento também ele vem e vai no dia a dia, sabe? Não sei se é tipo assim, eu sei sobre a minha natureza, entendo o campo, mas de repente, em algum momento, estou no meu trabalho, num momento mais rajásico, Uhum. esqueço desse conhecimento, ele não está na minha frente. Isso Uhum. também é chamado vagalume, ou vagalume a gente está chamando de essa experiência mais satírica que vai para alguma experiência. Porque eu sinto que isso também é um vagalume, de certa maneira, que ainda o conhecimento não está consolidado, e aí eu preciso de mais sátiva na minha mente para esse conhecimento estar presente, é isso? Então, eu acho que o principal disso que você está falando, Betânia, é a distinção do conhecimento direto e conhecimento indireto. Porque a gente em Vedanta faz o quê? Pratica a imersão da mente constante pelo estudo, né, pela contemplação, nesse conhecimento. Então, a gente está praticando, através de um meio de conhecimento, esse conhecimento, ele é compreendido, parcialmente ele vai sendo assimilado, né? Assimilação é uma boa palavra, né? Tal como os nutrientes são absorvidos assim na digestão, você pode fazer uma assimilação parcial de um aspecto desse entendimento completo que o Vedanta estabelece, depois de um pouquinho mais, mas ainda tem sempre algo que é conhecimento indireto, ou seja, você sabe indiretamente por essa relação com o estudo, né? Então, esse conhecimento indireto, ele já estabelece esses insights, né? Essa iluminação vagalume também, de você estar contemplando e falar, uau, oh, né? De repente foi uma ficha que caiu, mas não caiu totalmente, né? Então tem a ver com isso também. A mente ainda ali com uma ignorância que foi resolvida, mas aí dali a pouco vem uma outra que ainda te vela, te mantém nessa identificação muito forte com a sua identidade secundária, relativa, nessa relação com desejos e aversões e que gera insatisfação e tal. Então, por isso que a gente fala que todo esse processo se trata de remover a ignorância, até que esse conhecimento ele se estabelece como uma eu acho que foi do Dayananda que eu li esse termo, não, no James, uma supracognição. Eu acho essa definição ótima, porque eu tive essa clareza assim que eu falei, uau, é uma cognição. Isso me aconteceu em algum momento. O James ele usa esse termo supracognição, que eu acho muito bom, porque é um entendimento de você como o sujeito, de fato. Não é encontrado como algo que até então você estava buscando objetivamente, sabe? Por isso que faz a gente achar que pode ser uma experiência, um estado mental específico e tal. É esse entendimento de que é você a natureza do conhecedor, né? A essência do conhecedor é essa mesma realidade comum que revela tudo aquilo que é conhecido. Então, é essa a diferença que tem entre um conhecimento direto, estabelecido, e o conhecimento indireto,
que a gente pode ter com ele esses momentos assim de iluminação experiencial, né? Então, quando a iluminação ela se apaga, é porque a gente ainda está nessa relação que precisa ser removido esses aspectos de avidya, né, de ignorância, que ainda faz com que a mente constantemente, como a mente vai entender, é o sair, né, da iluminação que eu estava. Ainda tem também esse um pouquinho de entendimento de que tem a ver com experiência, com estado mental, mas é um conhecimento que se estabelece, né? Modifica a experiência no sentido da tua relação com a experiência, mas não do status das experiências, mas o que se estabelece permanentemente, estavelmente, né? É o conhecimento de que a consciência refletida um citocol, assim, sabe? A consciência refletida é a luz que faz essa consciência refletida aparecer aqui, experimentando o mundo, é a luz da consciência original. Então, e tudo é essa luz, então é isso que eu sou. Então é um entendimento claro, assim, né? Oi, Carlos. Eu ia dizer, mas isso é o entendimento, pronto, que você, que Fábio chegou, mas não durante essa experiência, mas depois a raciocinar. Não. Por exemplo, quando aconteceu uma coisa desse género, eu pensei que ia morrer. A meditação acabou logo. Eu acordei logo, fiquei logo consciente que estava vivo. Mas faltava-me o conhecimento da Vedanta para perceber o resto. Isto já foi eu tinha 40 e tal anos quando isso me aconteceu. Sim, sim. E realmente faltou-me o conhecimento para poder chegar a essa conclusão que estava a falar. Na altura, sem esse conhecimento, a ideia foi um susto. Foi o que aconteceu, não foi outra coisa. Sim, sim. Então, aí fica essa sensação de que você perdeu aquilo, né, Carlos? Sim, eu tinha essa sensação, que eu perdi algo. Eu ficava nessa de que eu até, enfim, parei de meditar, tal. Esqueci essa história toda de espiritualidade, né? Teve uma coisa que o Nagar falou para mim, a maneira como ele falou e também depois como ele escreveu, ficou martelando tanto na minha cabeça, que foi uma ficha que caiu assim, que ficou definitiva para mim, sabe? E era mais ou menos assim, já que vocês, já que a gente está falando aqui pessoal, tal, né, coisas pessoais, mas ele falou assim, que tem que ser entendido que é algo que não pode ser conhecido objetivamente. Eu falo isso volta e meia aqui no nosso grupo de terça, né? É algo que não pode ser conhecido objetivamente, né? Mas é conhecido como você mesmo, não como um objeto, mas como você mesmo, a luz revelando tudo o que é conhecido, né? Então, esse é o tipo de coisa que ficou para mim, né? Esse tipo de afirmação. Obviamente, o que eu estou dizendo é que é um conhecimento estabelecido, isso não é algo assim que, para mim, virou sinônimo de um estado, eu entendi isso claramente, sabe? Um entendimento. E aí a gente vai depurando também no dia a dia, né? Essa questão do trabalho diário que a gente tem que fazer para ir trabalhando vassanas também. Ixi, tô no começo do meu processo ainda. Vamos lá, seguir o texto então? Então, eu estava onde fala que é querendo mais, né?
Essas experiências são sempre intrigantes, geralmente criam uma vassana e a gente fica querendo mais. Um problema com elas é que o experienciador acredita que ele está experienciando algo que está além do samsara, algo maravilhoso. Eu tinha lido essa frase, que não está sujeito a mudanças e desenvolve um desejo de ir até lá, para ir experienciá-la permanentemente. Mas toda experiência está no samsara, está sujeita a mudanças. Portanto, não há experiência de iluminação permanente, apenas experiências temporárias de iluminação. Então, vamos para a sessão seguinte. Sem disputa com a experiência. Até agora, dissemos que a iluminação não é experiencial, mas isso não significa que o Vedanta tenha uma briga com a experiência. A vida é o ser pleno na forma de experiência, e o Vedanta é a ciência do ser pleno. Portanto, o Vedanta e a experiência não são inimigos. Você não pode ser a favor ou contra a experiência, porque a partir do nível da realidade aparente, a experiência é tudo o que existe. É óbvio que nós queremos aproveitar nossas vidas. De fato, todo o propósito do Vedanta não é dar-lhe uma experiência especial sem experiência, que é outra ideia também bem mística, né? Muito comum, um outro mito de espiritualidade. Mas sim, né? O Vedanta quer tirar o sofrimento da experiência cotidiana para que o ser pleno, operando como um corpo sutil, desfrute a sua vida. Lembre-se, o ego, o fazedor experienciador, é o ser pleno sob o feitiço da ignorância. Então, mesmo o ego, né, é o ser pleno. O ser pleno não é o ego, mas o ego é o ser pleno. O ego é o ser pleno que está equivocadamente cumprindo esse papel de dizer eu sou o cara, né? O cara, cara é uma gíria em português, viu, Carlos? Mas em sânscrito quer dizer a causa, né? Então eu sou a causa. Não sabia. O cara é a causa. Em português é uma gíria que a gente fala tipo o gajo. Sabe o gajo? O gajo. É o cara. É o cara. É o cara. É o cara, é o ego. Arrancara, é isso mesmo. Em sânscrito é causa. Então, o ego é essa faculdade na mente assumindo propriedade sobre consciência, né? Tá particularizando a consciência, isso que o ego faz, né? Tá parcializando a consciência. Sou eu que faço, eu que aconteço, eu que penso, eu que sou aquele que consegue as conquistas, os resultados, mas ele é quem? É o ser pleno, esse que é aquele que é sem ação, né? Que é o pleno, não limitado, mas está sob o feitiço da ignorância. Nós discordamos daqueles que pensam que a iluminação é um tipo particular de experiência diferente da cotidiana. A lógica foi apresentada no capítulo 2, mas para refrescar a nossa memória, o Vedanta diz que a realidade é não dual. Se for não dual, tudo que é experienciado e conhecido é apenas consciência. O que significa que o que você está experienciando em qualquer momento é o ser pleno. Se você não gosta do que está experienciando, a iluminação não vai ajudar, exceto indiretamente. Essa frase aqui a gente pode olhar de algumas maneiras também. Se você não gosta do que está experienciando, a iluminação não vai ajudar, exceto indiretamente. Indiretamente, a gente pode pegar aquele ponto que eu estava falando com a Betânia do conhecimento indireto. Né? Então, você
volta e meia tem que aplicar você tem que invocar esse conhecimento, que ainda é um conhecimento indireto, em circunstâncias que se apresentam e você está ali se sentindo muito desagradado nessa situação, é uma situação que você queria evitar, uma situação que você não quer, mas você tem que lidar com ela, você aplica esse conhecimento indireto. Outra maneira para olhar para isso que o James está falando aqui, se você não gosta do que está experienciando, a iluminação não vai ajudar, exceto indiretamente, é esse entendimento da lógica da manifestação. Então, você tem o autoconhecimento, mas você tem vasanas se expressando, né? E algumas vezes essas vasanas vão fazer o indivíduo ali se sentir incomodado, talvez demasiadamente em determinadas circunstâncias, ele precisa aplicar o entendimento, inclusive do Karma Yoga, aquela yoga mais fundamental para agir de uma maneira adequada naquela situação, porque ele sabe fundamentalmente que tudo aquilo é do campo experiencial, aquilo não é realidade, aquilo é transitório, né? Se você não gosta e quer que seja diferente, faz-se necessário realizar as ações que tomem a sua experiência, que tornem a sua experiência adequada para você, né? Então, aplicar esse entendimento da lógica de Dharma, Karma e Yoga. Se você for mudar a sua experiência, você precisa compreender o que é a experiência. E se você quiser compreender o que é, então você precisa compreender os gunas. Pois a experiência nada mais é do que os 3 gunas. Ou seja, os 3 gunas são essas qualidades que fundamentam toda a experiência que a gente tem. Elas são, afinal de contas, as qualidades fundamentais de toda a manifestação. Ok? Vamos para a sessão seguinte? Fábio. Oi, Zé Roberto, tudo bom? Bem? Beleza. Essa parte que você falou aí, a gente tem que invocar essa... eu não lembro bem qual as palavras que você usou. Sabedoria, né? De quem somos. Conhecimento revelado pelo Vedanta. Tá. Então, as situações que são atribuladas, que perturbam a nossa mente de uma certa maneira, você pode fazer essa invocação. A gente pode aplicar os Mahavakyas, que são aquelas frases do Vedanta que fala você é aquilo. Eu acho que eu entendi, porque eu estava lendo aqui estava adiantando um pouquinho o livro dando uma olhada lá no livro das 3 energias. E aí tem uma parte lá que você falou, aí eu lembrei do que eu li, e aí eu estava querendo saber se era a mesma coisa. Porque ele fala o seguinte, quer ver? É que, tipo assim, às vezes a pessoa... Ele fala da... Tipo como é que se diz, gente? Existem várias etapas não é fase, eu esqueci eu não vou saber te falar aqui, porque eu não estou com ele aqui agora. Mas ele fala, no momento ele fala que você tem que repetir, mesmo que você não consiga, vamos dizer assim, como é que se diz, gente? Você não consiga neutralizar determinada raça, ou qualquer coisa, ainda assim você tem que repetir até 100 vezes, eu sou a consciência, parará. Isso. Aí ele fala assim que se parece tolo, mas... achei aqui, ó. Ele fala assim, ó. Lê aí pra gente. Eu sei, aqui, ó. Quando transgredir... lembrei. Quando transgredir algum valor com o qual você está comprometida, porque está falando dos valores, né? No livro ele fala sobre alguns valores,
Então, quando você transgredir algum valor ao qual você estava comprometido, né, pense em repetir conscientemente: eu sou a completa e ilimitada felicidade e consciência. 100 vezes. Escrever é ainda melhor. Ou repita sinceramente uma oração geral pelo bem-estar dos outros 100 vezes. Uma bava. Se você tiver um problema em reconhecer as realizações de outras pessoas, aplique o valor oposto, procurando a oportunidade de elogiar alguém. Aí ele fala: pode soar bobo ou infantil, mas você não precisaria fazer isso se você fosse espiritualmente maduro, né? Então, porque realmente parece que, tipo, vou ficar repetindo isso. Em princípio parece assim meio, mas aí quando a gente começa a olhar para o estado interior da gente, a gente vê que está precisando mesmo. É isso mesmo. Naga já falou algumas vezes, né, de não ter, né, mesmo o indivíduo com esse autoconhecimento estabelecido. Surgem situações que vêm como um vento, assim, que mexem nas coisas, vem um turbilhão, e aí você expressa, de repente, algum tipo de raiva ou qualquer coisa assim. Para o indivíduo que já tem autoconhecimento estabelecido, ele faz aquilo que tem que ser feito sem culpa, sem vergonha, vai pedir desculpas, não vai ficar se remoendo com aquela situação, porque ele tem esse claro entendimento de que aquilo foi um tráfego, né? Que ele já não tem essa identificação com o seu aspecto corpóreo mental e aquilo foi desse âmbito, né? Aquilo, como toda experiência, é desse âmbito mental e corpóreo. O problema é que a gente está identificado com a mente e a mente faz esse monte de bobagem, fala o que não deve, expressa raiva, esse tipo de coisa. E aí, no nosso dia a dia, em todas as situações onde tem alguma turbulência, é importante a gente aplicar esse conhecimento revelado pelo Vedanta. Essa é a ideia. Isso que eu falo que é invocar. Né? Se abraça nesse conhecimento, eu sou o ser, e não larga mais. Em toda situação. Né? Então, tem essas frases, são chamados de dizeres supremos, que estão em todos os Upanishads, tem um. Então tem o Aham Brahmasmi, né, que a gente pode. Mas se você não tem familiaridade nenhuma com o sânscrito e tal, fala: eu sou a consciência, eu sou o ser pleno, fala em português, né? Repete isso para você várias vezes, né? Com esse entendimento claro também, né, em associação com o Vedanta, que você vai tendo do que significa ser o ser pleno, né? Que não é eu sou um ser super poderoso, não é disso que a gente está falando. Eu sou o ser pleno, sou a consciência. Então a gente vai invocando esse conhecimento e ele vai, enfim, com isso a gente vai também ajudando a produzir esse conhecimento cada vez mais estável na mente, né? É disso que se trata, é a mente que precisa se resolver, aquilo que já somos. Tá tudo certo, não, né? Somos a consciência não se envolve com toda essa perturbação mental, consciência permanece imutável, não maculada por todas as perturbações, né? Mas é a mente que precisa dessas afirmações para se resolvendo. Legal? Zé Roberto, agradeço, porque é que eu falei aquilo, né, do conhecimento que vai e volta, que hoje o conhecimento foi embora uma hora ali, no meio de uma reunião, não fiz o que era melhor para o campo, daí eu falei, não tá acreditando que eu fiz isso, aí agora eu vou ter que, antes de dormir, ler 100 vezes aí. Obrigada, Zé. Jagamitya Aham Satyam. Brahma Satya Jagatmitya Jiva Brahmaiva Napaha. O Brahma é a verdade, o mundo é irreal. Português mesmo, senão não vai sair nem 2 vezes desse livro. Como é em português, José Roberto, porque também não vou lembrar esse do Fábio aí. Brahma é Satya, né? Brahma, o ser é o real.
o mundo é irreal, o Jiva e Brahma são o mesmo. A ideia é trazer esse entendimento claro que o corpo sutil... Aham Satya Jagati. É que eu acho que o que o Marcelo trouxe é outra citação, né? Eu trouxe aquele que a Betânia postou do Dayananda, daquela meditação do Dayananda, você se lembra? Tá. E tem lá Jagat Nitya Aham Satya. Isso é muito bom, porque é fácil você guardar e no dia a dia, quando você se pega, você fala, Jagat Nitya Aham Satya. No mundo aparente, eu sou, né? Satya, eu sou Satyananda. Isso. O real. Aí, compartilhando também, né? Eu tenho lido todos os dias de manhã aquela meditação do amanhecer. Então, legal. Vou pegar essa frase para toda vez que eu sair dos meus valores aí, viu, Zé? Eu tô um mês tentando gravar aquela da alimentação lá, não tô dando conta. Antes da refeição. Da refeição. Eu vou ficar com português mesmo. Legal, legal. A gente pode treinar lá em Joanópolis. O pessoal daquele restaurantinho vai ficar olhando. Mas dessas afirmações, né, tem muito o aham, né? Esse aham é tipo uma constatação, aham mesmo, né? O sânscrito parece com isso, mas significa eu sou, né? Então, esse equívoco que o ego faz, aham, cara, né? Uma faculdade da mente se achando que eu sou eu que sou a causa de tudo e tal, né? Então, tudo isso diz respeito a um conhecimento que tem que se estabelecer na mente, né? Então, essa afirmação do Dayananda que o Marcelo trouxe, né? Tem o Aham Satyam, a verdade sou eu, né? Eu entendo que o que é a manifestação da mente e o corpo faz parte de Mitya, do mundo, mas aquilo que eu sou realmente é Satyam, né? Então esse é o entendimento que se estabelece. Na outra afirmação, que está num texto do Shankaracharya, que eu esqueci o nome agora, acho que é de Nanavamali, uma coisa assim, é um verso lá que ele fala, Brahma Satya, quer dizer, então o ser é o real, mas o mundo é irreal, Jaga Mitya, é o aparente, como o Marcelo falou também, é irreal. Mas o Jiva e Brahman são o mesmo. Então, mas aí alguém pode falar, mas como assim o Jiva é o mesmo que Brahman? Né? A gente está o tempo todo trabalhando essa distinção, né? Mas o Jiva, o que é a essência do Jiva? O Jiva essencialmente é a consciência e é o Jiva que tem que se resolver. Então essa é uma afirmação válida para a mente do Jiva. É na mente que a gente tem que estabelecer esse conhecimento Aham Satyam, ou eu sou Brahman, né? Aham Brahmasmi. Então esses são Mahavakyas, né? Essas afirmações, dizeres supremos, Mahavakyas. Tem todos os Upanishads, tem um. Tatyavamasi, Aham Brahmasmi, tem vários. Legal? A gente está 10 para as 10. Vamos ler essa última sessão. O fluxo é estagnação e nenhum movimento. Antes de desdobrarmos os aspectos técnicos do ensino dos 3 gunas, precisamos considerar 3 tipos globais de experiência: a sensação de fluxo, a sensação de estagnação e a sensação de nenhum movimento, às vezes chamado de repouso. Essas são, obviamente, palavras vedantinas não técnicas que ajudam a tornar a ideia dos gunas mais acessível. A sensação de que a vida está fluindo é obviamente desejável para todos, mas é particularmente desejável para os indivíduos predominantemente rajásicos. Rajas é o modo da paixão. Rajas nos inclina a agir, ou nos inclina para atividades. Uma pessoa rajásica é orientada para objetivos.
e quer resultados imediatos, porque a sua felicidade depende dos resultados. Nós já sabemos que se o fazedor está no controle, Rajas não é um problema, mas Ishvara está no controle dos resultados e Ishvara não necessariamente dá o que você quer, quando você quer e da maneira que você quer. Então, as pessoas rajásicas são, por definição, emocionais. Elas ficam fortes e felizes quando estão recebendo o que querem e zangadas e deprimidas quando não estão. Não. Essa mente predominantemente rajásica é a mente de quem está no mundo sempre agir, né? Então, o objetivo, às vezes o indivíduo é tão rajásico que o objetivo dele é a própria ação. Diferente daquele entendimento do Karma Yoga, da ênfase na ação. Não, o indivíduo entende que ele tem que estar sempre agindo, né? Então, ele é um indivíduo que muitas vezes está sempre fazendo besteira também, porque ele não pode ficar parado. Aí, até quando ele podia ficar quieto, ele está falando, ele tem que estar fazendo alguma coisa e tal. Então, e aí essa personalidade rajásica faz muita projeção. Ele entende que ele tem que estar atuando no mundo, sempre obtendo coisas. Então, ele tem objetivos, né? E a ação dele é sempre movida por esses objetivos. Então, essa é a personalidade rajásica que torna o indivíduo com a mente com essa qualidade predominante. Aí ele vai falar aqui como executor, né? Deixa eu ver como é que é o tamanho desse texto. É um texto grande. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? A gente fechar com algum comentário? Ou eu leio mais um pedaço aqui? Como é que vocês estão aí? Eu sugiro que dê melhor. O que vocês acham? Deixar para próximo? Deu uma falhada na tua voz. Tá. Para a próxima. Tá. Então vamos deixar para o próximo. Então, vamos encerrar. Fábio, eu queria só dizer uma coisa. Aquele coisa que pediu que ia mandar a questão das 3 gunas, mas para o Word, sem ser em PDF. Eu esqueci, né, Carlos? Desculpa. Deixa eu anotar. Não, problema. Mas tinha que ser para o e-mail, porque aqui deve ser muito grande. Tá. Portanto, só para o e-mail. Tá bom. Pode deixar, querido. Eu não anotei na quinta-feira passada, acabei esquecendo. Agora eu anotei aqui. Eu vou te mandar, tá bom? Obrigado. Então, vamos fazer o Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Uma boa noite de sono profundo. Boa noite. É tipo o meu boa noite do William Bonner, né? Boa noite de sono profundo. Até mais, pessoal. Valeu. Boa noite, Yara. Boa noite. Boa noite. Legal te ver, Yara, aí. Até mais, pessoal. Estou sempre ouvindo. Vocês não me veem, mas eu vejo vocês. Que ótimo. Até mais. Tchau, tchau, gente.